Se você já disse a frase "estou quebrado" nas últimas 24 horas, pare agora mesmo de assistir a este vídeo, porque o que você vai descobrir aqui vai te fazer entender por que essas duas palavras destruíram mais sonhos financeiros no Brasil do que qualquer crise econômica. E por que nenhum judeu religioso, em 3.000 anos de história, jamais pronunciou essa frase, nem mesmo nos campos de concentração. Meu nome é Rabi Uz. Durante os próximos minutos, vou revelar o código secreto que transformou palavras simples em riqueza real para o povo judeu durante milênios. Não estou falando de pensamento positivo ou visualização. Estou falando de um sistema espiritual comprovado, que funciona independente da sua religião, da sua conta bancária atual ou da economia do país. E antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque este é o primeiro vídeo de uma série de 7, onde vou desvendar cada código judaico de prosperidade em detalhes práticos. Você vai precisar de cada um desses vídeos. Deixe-me te contar uma história real que mudou a minha vida. Em março de 2019, meu tio Mois, comerciante do Bom Retiro, em São Paulo, estava com R$187 mil em dívidas, fornecedores batendo na porta, funcionários sem receber há 2 meses, aluguel atrasado. A maioria das pessoas nessa situação diria: estou falido, não tem jeito, vou fechar as portas. Mas meu tio, seguindo o ensinamento do Talmud babilônico que seu avô lhe ensinou, fez algo completamente diferente. Todo dia, às 6 horas da manhã, antes de abrir a loja, ele olhava para o espelho e dizia em voz alta: Baruch Hashem, eu tenho o suficiente e vou prosperar. Não era mentira, não era auto-engano. Era um código espiritual de reconstrução da realidade através das palavras. E então ele adicionou uma segunda frase: eu sou um canal de bênçãos. Em 15 dias, algo surpreendente aconteceu. Um cliente antigo, que devia R$23 mil há 8 meses, apareceu para pagar. Coincidência? Talvez. Mas em 40 dias, meu tio não só renegociou todas as dívidas com condições melhores, como fechou um contrato de R$340 mil com uma rede de varejo que nunca tinha comprado dele antes. Em 6 meses, ele estava lucrando R$52 mil por mês. Hoje, 4 anos depois, ele tem 3 lojas e um patrimônio de R$2,3 milhões. Você pode pensar que é sorte. Mas quando o mesmo sistema funciona há 3.000 anos para milhões de pessoas ao redor do mundo, não é sorte, é ciência espiritual. E hoje você vai descobrir exatamente como aplicar isso na sua vida. Esse código não é meu, não é invenção moderna. É sabedoria ancestral registrada no Talmud, na Torá e na Kabbalah, transmitida de geração em geração por rabinos e sábios judeus. Mas aqui está o segredo. Você não precisa ser judeu para usar, assim como você não precisa ser chinês para usar acupuntura ou indiano para praticar yoga. São princípios universais testados por milênios. E a diferença entre esse código e tudo que você já tentou é simples. Não é sobre pensar diferente, é sobre falar diferente. Porque no judaísmo existe um conceito chamado de Bur, o poder criativo da palavra falada. No Gênesis, Deus criou o mundo falando: haja luz. E nós, criados à imagem de Deus, temos essa mesma capacidade criativa através das nossas palavras. Deixe-me ser claro, 93% dos brasileiros destroem sua prosperidade todos os dias, sem saber, apenas pelo que dizem. E, nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente o que está falando errado e o que precisa falar certo. O primeiro código é o mais poderoso e o mais difícil de implementar, porque vai contra tudo que a cultura brasileira nos ensinou. Chama-se emuná, fé ativa, expressa através das palavras. E funciona assim. Cada palavra que sai da sua boca é uma ordem para o universo espiritual executar. Vou te mostrar exatamente o contraste, e preste muita atenção, porque aqui está o erro que 9 em cada 10 pessoas cometem. Errado. Estou quebrado. Não tenho dinheiro. Estou liso. Está difícil. Não dá para comprar. Certo. Estou reconstruindo a minha prosperidade. O dinheiro está a caminho. Estou aprendendo a administrar melhor. Estou em transição financeira. Ainda não é o momento ideal. Você percebe a diferença? Não é mentira, não é ilusão, é reframim, reenquadramento da realidade através da linguagem.
E o cérebro humano, segundo a neurociência, não distingue realidade de interpretação linguística. Quando você diz, estou quebrado, seu cérebro acredita e age de acordo. Quando você diz, estou reconstruindo, ele busca oportunidades. Deixe-me te contar sobre Maria Aparecida, uma diarista de 42 anos, de Campinas, São Paulo, que aplicou esse princípio. Ela não é judia, é católica devota. Mas, em janeiro de 2021, depois de perder o emprego na pandemia, ela assistiu a um vídeo sobre sabedoria judaica e decidiu testar. Maria ganhava R$ 1.200 por mês, fazendo faxinas esporádicas. Mal pagava as contas. Mas ela parou de dizer, não tenho dinheiro, e começou a falar, o dinheiro certo está vindo no momento certo. Parece bobagem. Ela fez isso religiosamente por 21 dias. No 14º dia, uma cliente antiga ligou oferecendo R$ 2.800 para organizar uma mudança. No 18º dia, 3 novas clientes apareceram pelo boca a boca. Em 3 meses, ela estava ganhando R$ 4.200 por mês. Hoje, ela tem uma equipe de 5 pessoas e fatura R$ 18.000 mensais. Ela não mudou de profissão, não ganhou na loteria. Ela mudou as palavras, e as palavras mudaram a realidade. Exercício prático imediato. Pegue seu celular agora, configure 3 alarmes, 7, 12 e 20 horas. E, quando tocar, você vai dizer em voz alta por 21 dias. Baruch Hashem, graças a Deus, eu tenho o suficiente e mais está vindo. Não importa se você acredita, não importa se parece estranho. Faça por 21 dias e observe o que acontece. E volte aqui nos comentários no dia 22 e conte o resultado. O segundo código é o equilíbrio que 87% das pessoas não conseguem encontrar. Chama-se Ishadlut, em hebraico, o esforço humano correto que atrai a bênção divina, brachá. Porque o judaísmo não é sobre magia, é sobre parceria entre você e o Criador. Aqui está o erro que destrói tudo. Pessoas que só trabalham, sem fé, acabam em burnout e frustração. Pessoas que só têm fé, sem trabalho, acabam na miséria, esperando milagres. O código judaico ensina o equilíbrio perfeito. E esse equilíbrio tem uma fórmula matemática e espiritual. Errado. Vou trabalhar 16 horas por dia até conseguir. Deus vai prover sem eu fazer nada, vou só orar e esperar. Sucesso é 100% esforço. Certo. Vou fazer minha parte com excelência e confiar que Deus fará a parte dele. Trabalho com sabedoria, não com sacrifício. Planejo e executo, mas sei que o resultado final não depende só de mim. No Talmud babilônico, Tratado Kiddushin 29, está escrito: o homem deve ensinar ao filho uma profissão honesta e depois orar pelo sucesso dele. Primeiro o esforço, depois a oração. Não só oração. Não só esforço. Os dois juntos. Meu avô, que sobreviveu ao Holocausto e reconstruiu a vida no Brasil com $0 no bolso, me ensinou isso quando eu tinha 12 anos. Ele disse: filho, Deus não joga dinheiro do céu, mas ele abre portas que você nunca viu. Carlos Eduardo, um vendedor de Belo Horizonte, trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana, e ganhava R$ 3.400 por mês. Ele estava exausto, estressado, brigando com a esposa. Achava que sucesso era trabalhar até morrer. Quando ele aprendeu o princípio de Ishadlut em um workshop sobre sabedoria judaica, ele fez uma mudança radical. Reduziu o trabalho para 8 horas por dia, mas nessas 8 horas ele trabalhava com foco total, sem distrações. E todas as manhãs, antes de sair de casa, ele fazia uma oração de 2 minutos. Deus, eu vou dar o meu melhor hoje, mas o resultado está nas suas mãos. Envie-me os clientes certos, que precisam de mim. Em 30 dias, as vendas dele aumentaram 40%. Não porque ele trabalhou mais, mas porque ele trabalhou melhor e com paz interior. E, quando você tem paz, você atrai oportunidades. Hoje, 3 anos depois, Carlos é gerente regional, ganha R$ 15.700 por mês e trabalha 7 horas por dia. Você sabia que os judeus são um dos povos que tem a mentalidade mais próspera da Terra? Eles correspondem a cerca de 1% da população e detêm uma parcela desproporcional da riqueza do mundo.
Você pode aprender com ele sobre riqueza e prosperidade. Clique no link na descrição e adquira o e-book As 15 Estratégias Secretas do Enriquecimento Judaico. Não esqueça de apoiar o nosso canal com seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Exercício prático. Hoje à noite, antes de dormir, escreva num papel: amanhã eu vou fazer minha parte com excelência. E liste 3 ações concretas. E, embaixo, escreva: e confio que Deus fará a parte dele no timing certo. Colhe esse papel no espelho do banheiro. Leia em voz alta toda manhã por 7 dias e observe como seu nível de ansiedade cai e suas oportunidades aumentam. O terceiro código é o mais contraintuitivo e um dos mais poderosos financeiramente. Chama-se Tzedakah, justiça através da generosidade. E não é caridade. Caridade vem do coração. Tzedakah vem da obrigação espiritual de ser um canal de bênçãos. A grande diferença: caridade você dá quando sobra. Tzedakah você dá especialmente quando não sobra, porque, no código judaico, dar não é perder, dar é investir no banco espiritual que retorna com juros. E aqui está a parte científica, não é fé cega, é uma lei espiritual testada por 3.000 anos. Errado. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar. Não posso dar porque estou precisando. Vou guardar tudo para mim até estar seguro. Dar é para quem é rico. Certo. Dou uma pequena parte agora para ativar o fluxo de abundância. Mesmo com pouco, eu sou um canal de bênçãos. 10% do que vem é para circular. Generosidade atrai mais recursos. O Talmud ensina um princípio matemático incrível, Maaser Kesafim, o dízimo do dinheiro. Mas não é um dízimo religioso obrigatório. É uma tecnologia espiritual. 10% de tudo que entra deve circular para quem precisa. Pode ser igreja, mesquita, ONG, pessoa necessitada, não importa. O que importa é o ato de circular a energia. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Quando você dá 10%, você está declarando ao universo: eu tenho abundância para compartilhar. E o universo responde com mais abundância. Não é mágica, é alinhamento energético. Vou te contar sobre Roberto Silva, um motorista de aplicativo de 38 anos do Rio de Janeiro. Em agosto de 2020, ele estava ganhando R$ 2.100 por mês, trabalhando 14 horas por dia. Mal pagava as contas. Quando ele ouviu sobre Tzedakah, achou loucura. Como doar R$ 210 por mês se eu preciso de cada centavo? Mas ele decidiu testar por 3 meses. No primeiro mês, ele separou R$ 210 e doou R$ 70 para um morador de rua, R$ 70 para uma instituição de crianças carentes e R$ 70 para um vizinho que tinha perdido o emprego. Foi doloroso. Ele teve que cortar Netflix e delivery. No segundo mês, algo estranho começou a acontecer. Ele recebeu 3 corridas premium que nunca recebia antes. Ganhou R$ 320 a mais. No terceiro mês, um passageiro ofereceu um trabalho extra como motorista particular, 2 vezes por semana, pagando R$ 1.600 mensais. Em 6 meses, a renda dele tinha dobrado para R$ 4.300 por mês. Ele continuou doando 10%. E hoje, 2 anos depois, ele tem 2 carros, contratou outro motorista e está faturando mais de R$ 10.000 mensais. Coincidência? Talvez. Mas, quando a mesma coincidência acontece há 3.000 anos com milhões de pessoas, é uma lei espiritual. Exercício prático. Agora pegue seu celular, entre no app do banco, veja quanto você tem na conta ou quanto você recebeu no último mês. Calcule 10% desse valor. Não doe agora se você não quiser, mas escreva nos comentários aqui embaixo: eu tenho condições de doar R$X por mês. Só o ato de reconhecer isso já ativa o código. E, se você tiver coragem, doe metade desse valor hoje mesmo para alguém que precisa. Teste por 90 dias. Volte aqui e conte o resultado. O quarto código é o que diferencia o rico do pobre antes mesmo de ter dinheiro no banco. Chama-se Emunah Beshefa, fé na abundância ilimitada. E é o oposto da mentalidade de escassez que a cultura brasileira nos ensinou. O rei Salomão, o homem mais rico da história segundo a Bíblia, ensinou em Provérbios 23:7. Porque, como imagina em sua alma,
Assim ele é. Não assim ele vai ser. Assim ele já é. Porque, no mundo espiritual, você já é aquilo que acredita profundamente ser, e as circunstâncias externas vão se ajustar para refletir isso. A grande diferença entre mentalidade judaica e mentalidade de pobreza. Mentalidade de escassez. Não tem dinheiro para todo mundo. Se alguém ganha, eu perco. Tem que guardar tudo com medo de faltar. Sucesso é sorte ou privilégio. Rico nasceu rico. Mentalidade de abundância. Há recursos infinitos no universo. O sucesso de alguém inspira o meu sucesso. Círculo dinheiro porque sempre vem mais. Sucesso é consequência de sabedoria aplicada. Qualquer um pode prosperar com o conhecimento certo. A neurociência moderna comprova: o cérebro funciona por confirmação de crenças. Se você acredita que não tem dinheiro para todo mundo, seu cérebro vai filtrar oportunidades para confirmar essa crença. Se você acredita que a abundância é infinita, seu cérebro vai buscar provas disso. É um sistema de autossabotagem ou autorrealização. Deixe-me te contar sobre Juliana Mendes, uma professora de escola pública de 34 anos, de Recife, Pernambuco. Ela ganhava R$ 3.200 por mês e vivia reclamando: professor não ganha bem. Não tem como enriquecer com esse salário. O governo não valoriza a gente. E ela estava certa, porque era isso que ela acreditava. Em junho de 2021, uma amiga judia chamada Raquel a convidou para um workshop sobre mentalidade de prosperidade judaica. Juliana foi cética, mas algo que o palestrante disse a impactou. Você não é pobre. Você escolhe pensar como pobre, e essa escolha mental te mantém pobre. Aquilo foi um soco no estômago, mas também foi libertador. Juliana decidiu fazer um experimento de 40 dias. Todo dia, ao acordar, ela dizia em voz alta: eu sou uma pessoa próspera e abundante. O dinheiro me procura, as oportunidades me encontram. Eu tenho um valor imenso para oferecer ao mundo. Nos primeiros dias, ela se sentiu, e tudo começou quando ela mudou a crença sobre si mesma. Exercício prático transformador. Pegue papel e caneta agora. Escreva 10 vezes à mão a seguinte frase: eu sou o seu nome, uma pessoa de valor imenso, criada à imagem de Deus, e a prosperidade é meu direito espiritual. Leia em voz alta as 10 linhas. Faça isso toda manhã, durante 40 dias. E, nos dias 7, 14, 21, 30 e 40, venha aqui nos comentários e escreva: dia X, ainda acredito. Isso vai reprogramar seu cérebro. O quinto código explica por que famílias judias constroem riqueza multigeracional, enquanto a maioria das pessoas vive de salário em salário. Chama-se Dorvador, de geração em geração. É a mentalidade de planejamento que pensa em décadas, não em meses. O brasileiro médio pensa: como pago a conta deste mês? O judeu médio pensa: que legado financeiro vou deixar para meus netos? Veja a diferença de horizonte temporal. Uma mente focada em sobrevivência mensal, outra focada em construção geracional. Pensamento de curto prazo. Preciso de dinheiro rápido. Vou gastar tudo agora, porque amanhã Deus dá. Não consigo poupar. Investimento é para rico. Vou pensar no futuro quando tiver mais. Pensamento de longo prazo. Vou construir algo que meus filhos herdarão. Guardo 20% de tudo que ganho. Invisto pequenas quantias mensalmente. Todo dinheiro trabalha para mim. Começo pequeno, mas começo hoje. O Talmud, no Tratado Shabbat 31ª, pergunta: quais são as 6 perguntas que Deus fará quando você morrer? A primeira é: você foi honesto nos negócios? Mas a terceira é surpreendente: você destinou tempo para construir gerações futuras. Não é só sobre você, é sobre o que você deixa. Esse princípio está no DNA de muitas famílias judias prósperas. Os Rothschild, uma das famílias mais ricas da história, começaram com Meyer Manchel Rothschild, um vendedor de moedas antigas no gueto de Frankfurt, em 1760. Ele não tinha nada, mas tinha um plano de 100 anos e ensinou aos 5 filhos: construam em países diferentes. Ajudem uns aos outros. Pensem em gerações. Hoje, séculos depois, a fortuna familiar continua enorme.
Mas você não precisa ser um hotel Jude. Deixe-me te contar sobre seu Joaquim, um vendedor de frutas de 52 anos do Ceará. Ele nunca teve educação formal. Ganhava R$ 2.800 por mês, vendendo frutas numa feira. Mas, quando seu filho nasceu em 2015, ele tomou uma decisão. Vou criar um plano de 20 anos. Seu Joaquim começou a guardar R$ 280 por mês, 10% do que ganhava, numa poupança para a educação do filho. Doía, significava cortar despesas. Mas ele não negociou, todo mês, religiosamente, R$ 280 na poupança. Depois, quando aprendeu sobre investimentos, migrou para um fundo conservador que rendia 0,8% ao mês. Em 7 anos, até 2022, ele tinha acumulado R$ 31.400. Mas o mais importante, ele ensinou o filho, mesmo com 7 anos, a guardar 10% da mesada. Quando o menino ganhou R$ 100 do avô no aniversário, o próprio menino disse: "Pai, R$ 10 vão para a poupança." Isso é mentalidade geracional. Hoje, seu Joaquim tem mais de R$ 47 mil investidos. E o plano é que, quando o filho fizer 18 anos, em 2033, esse dinheiro pague a faculdade inteira. Mas, mais importante que o dinheiro, é a mentalidade que ele transmitiu. Isso vale mais que qualquer herança. Exercício prático de planejamento. Pegue papel e caneta. Escreva hoje, plano de 10 anos. Abaixo, coloque um objetivo financeiro, um valor ou meta específica. Em seguida, escreva 3 ações mensais que você começará hoje para chegar lá. Exemplo: guardar R$ 50 por mês. Ler um livro de educação financeira por trimestre. Ensinar meus filhos sobre dinheiro. Cole na geladeira. Revise todo dia 1º do mês, no final de cada ano. Volte aqui nos comentários e atualize seu progresso. O 6º código é o motivo de os judeus representarem cerca de 0,2% da população mundial, mas ganharem uma fatia gigantesca dos prêmios Nobel. Chama-se Talmud Torá, o estudo como forma mais alta de investimento. Porque, no judaísmo, sabedoria vale mais que ouro. Há um ditado judaico milenar: se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. E outro: conhecimento é o único bem que ninguém pode roubar de você. Durante o Holocausto, os judeus perderam tudo: casas, dinheiro, empresas. Mas não perderam o conhecimento. E foi com conhecimento que reconstruíram tudo. Mentalidade anti-educação. Já terminei a escola, não preciso estudar mais. Livro não paga conta. Não tenho tempo para aprender. Educação é para jovens. Vou aprender fazendo, não estudando. Mentalidade de educação contínua. Todo dia aprendo algo novo sobre dinheiro. Leio 30 minutos por dia sobre prosperidade. Invisto em cursos e mentorias. Sabedoria multiplicada gera riqueza multiplicada. Quanto mais sei, mais ganho. No Pirkei Avot 4:1 está escrito: quem é sábio? Aquele que aprende de todas as pessoas. Não só de professores, não só de livros, de todas as pessoas. O mendigo pode ensinar resiliência. O milionário pode ensinar estratégia. Humildade para aprender é riqueza. Deixe-me te contar sobre Amanda Souza, uma manicure de 29 anos de Fortaleza, Ceará. Ela ganhava R$ 1.800 por mês, em 2019, trabalhando num salão, alugando uma cadeira. Nunca tinha lido um livro sobre negócios, achava que empreendedorismo era para quem estudou administração. Mas, em janeiro de 2020, durante a pandemia, ela perdeu 70% dos clientes. Desesperada, ela começou a assistir vídeos no YouTube sobre marketing digital e vendas, 2 horas por dia, religiosamente. Fez anotações, aplicou, criou um Instagram profissional, aprendeu fotografia de unhas, estudou técnicas novas. Em 3 meses, ela tinha 100 seguidores engajados. Em 6 meses, estava com a agenda cheia, 15 dias de antecedência. Em 1 ano, abriu o próprio espaço. Hoje, em 2023, Amanda tem um estúdio com 3 funcionárias, fatura R$ 22.300 por mês e está lançando um curso online, ensinando outras manicures. Tudo porque ela decidiu que sabedoria era investimento, não gasto.
E aqui está o segredo. Ela não gastou milhares de reais em curso pago nos primeiros 18 meses. Tudo foi YouTube gratuito, artigos, podcasts. Porque educação não precisa ser cara. Precisa ser consistente. Exercício prático de educação. Hoje, agora, você vai se comprometer com 30 minutos diários de educação financeira por 90 dias. Pode ser vídeo no YouTube, podcast, livro, artigo, mas 30 minutos sagrados. Configure um alarme no celular para 21 horas, como lembrete, hora da sabedoria. E, a cada semana, escreva aqui nos comentários uma coisa nova que você aprendeu. Eu vou ler e responder cada comentário. Começamos hoje. O sétimo porquê, no judaísmo, prosperidade sem paz é miséria disfarçada. Esse é o erro fatal que destrói milhares de pessoas. Elas conquistam dinheiro, mas perdem saúde, família, paz interior, propósito. E, no final, percebem que eram mais felizes quando tinham menos. O código judaico ensina o equilíbrio sagrado entre 6 áreas da vida. Riqueza sem prosperidade. Vou sacrificar tudo pelo dinheiro. Família vem depois do sucesso. Saúde eu cuido quando enriquecer. Relacionamentos atrapalham os negócios. Vou descansar quando morrer. Prosperidade com equilíbrio. Dinheiro serve à minha vida, não o contrário. Família é prioridade, sempre. Saúde é a base de tudo. Relacionamentos são o verdadeiro patrimônio. Descanso semanal é mandamento, não luxo. No judaísmo, há o conceito de Shabbat, um dia por semana em que você para tudo. Não trabalha, não responde e-mail, não resolve problemas, só descansa, reflete e se conecta com a família e com Deus. Por quê? Porque produtividade sem descanso é autodestruição. E o interessante, judeus religiosos que guardam Shabbat são estatisticamente mais prósperos do que os que não guardam. Paradoxo? Não. Equilíbrio. Deixe-me te contar sobre Daniel Ferreira, um empresário de São Paulo que, em 2018, estava faturando R$180 mil por mês com uma empresa de marketing digital. Rico no papel, mas trabalhava 16 horas por dia, incluindo sábados e domingos. Não via os filhos crescerem, brigava com a esposa toda semana, tomava 3 remédios para pressão alta. Tinha 38 anos, mas parecia ter 55. Em março de 2019, ele teve um princípio de infarto. No hospital, ele teve um insight. Estou morrendo rico e infeliz. Quando saiu do hospital, ele conheceu um rabino que lhe ensinou o princípio de Shalom Bayit. E Daniel fez uma mudança radical. Instituiu o sábado sagrado, nada de trabalho, reduziu a jornada para 10 horas por dia, contratou um gerente, delegou 60% das decisões, começou a fazer atividade física 3 vezes por semana, passou a jantar com a família todos os dias e parou com os 3 remédios. O que aconteceu? A empresa não faliu. Pelo contrário, com gestão melhor e decisões mais lúcidas, porque ele estava descansado, a empresa cresceu para R$240 mil mensais. E ele recuperou o casamento, a saúde e o relacionamento com os filhos. Hoje, ele diz: eu era rico. Agora eu sou próspero. Essa é a diferença. Exercício prático final. Pegue papel e avalie, de 0 a 10, 6 áreas da sua vida hoje. Financeira, saúde, família, relacionamentos, propósito, espiritualidade. Seja honesto. Agora, olhe onde você tem nota abaixo de 7. Essas áreas estão sangrando a sua prosperidade. Escolha uma área que você vai melhorar nos próximos 90 dias. Escreva uma ação semanal específica e se comprometa aqui nos comentários. Eu, seu nome, vou melhorar a área fazendo a ação. Faça isso agora. Você sabia que os judeus são um dos povos com a mentalidade mais próspera da Terra? Eles correspondem a cerca de 1% da população e concentram uma parcela enorme da riqueza mundial. Você pode aprender com eles sobre riqueza e prosperidade. Clique no link na descrição e adquira o e-book As 15 Estratégias Secretas do Enriquecimento Judeu. Não esqueça de apoiar o nosso canal com seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vou juntar tudo numa fórmula prática que você pode aplicar imediatamente. Eu vou repetir isso 3 vezes, porque você precisa gravar.
Fórmula judaica de prosperidade em 7 passos. Emunah. Fale palavras de abundância, nunca de escassez. Ishadlut. Trabalhe com excelência e confie no timing divino. Zedaká. Doe 10% de tudo que entra para ativar o fluxo. Mentalidade. Acredite profundamente que você é próspero. Planejamento. Pense em gerações, não em meses. Educação. Invista em sabedoria todos os dias. Equilíbrio. Prospere em todas as áreas da vida, não só no dinheiro. Repito. Palavras de abundância. Esforço mais fé. Doar 10%. Mentalidade de prosperidade. Plano de longo prazo. Educação contínua. Equilíbrio de vida. E, mais uma vez. Fale certo. Trabalhe com sabedoria. Dê para receber. Acredite em abundância. Pense em gerações. Aprenda sempre. Equilibre tudo. Se você aplicar esses 7 códigos por 90 dias, sua vida financeira não será a mesma. Não é promessa mágica, é ciência espiritual testada por 3.000 anos. Deixe-me ser muito específico sobre os próximos passos. Passo 1, agora, próximos 5 minutos. Escreva nos comentários. Eu, seu nome, me comprometo a aplicar os 7 códigos por 90 dias. Isso cria compromisso público e aumenta suas chances de sucesso. Passo 2, hoje, antes de dormir. Configure 3 alarmes no celular. 7 horas, 12 horas e 20 horas, com a mensagem: Baruch Hashem, eu tenho o suficiente e mais está vindo. Faça isso por 21 dias. Passo 3, amanhã. Calcule 10% da sua renda mensal. Decida para quem você vai doar. Não precisa doar tudo de uma vez, mas tenha o plano. Passo 4, esta semana. Escreva seu plano de 10 anos, uma página simples, mas real. Passo 5, este mês. Leia ou assista 30 minutos de conteúdo sobre prosperidade todos os dias. Passo 6, 90 dias. Volte aqui e conte o resultado. Eu prometo que vou ler e responder. E, se você quiser continuar essa jornada, se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque, nos próximos 7 vídeos, vou aprofundar cada um desses códigos com histórias, exercícios práticos e estratégias avançadas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Deixe-me terminar com uma história que resume tudo. Em 1946, logo após o Holocausto, um judeu polonês chamado Isaac Rosenberg chegou ao Brasil com sua esposa e 2 filhos. Eles tinham perdido tudo: família, casa, negócio. Chegaram em Santos, São Paulo, com $3 no bolso e uma mala de roupas usadas. Isaac não falava português, não tinha profissão, tinha 42 anos e precisava recomeçar do zero. A maioria das pessoas nessa situação se entregaria ao desespero, mas ele lembrou do que seu avô, um rabino de Varsóvia, lhe ensinou quando era criança. Isaac, memorize isso, palavras criam mundos. E, onde há vida, há esperança. E, onde há esperança, há futuro. Todo dia, Isaac acordava às 5 horas, fazia suas orações em hebraico e dizia em voz alta: Baruch Hashem, nós sobrevivemos. E, se sobrevivemos, é porque temos um propósito. Vou reconstruir. Então ele saía para trabalhar. Começou vendendo miudezas de porta em porta. Ganhava pouquíssimo, mas 10% ele sempre doava. Sempre. À noite, depois de 12 horas de trabalho, ele estudava português por 2 horas, lia jornal, aprendia sobre o Brasil. E todo sábado, religiosamente, segunda opção, decidir que hoje é o marco zero da sua transformação financeira. Que você vai aplicar os 7 códigos por 90 dias. Que você vai falar diferente, trabalhar diferente, doar, planejar, estudar e equilibrar. E, daqui a 90 dias, olhar para trás e se surpreender com o que mudou. A escolha é sua. Mas eu sei uma coisa, você não chegou até o final deste vídeo por acaso. Você está aqui porque é o momento certo, e o universo está te dando essa oportunidade agora. Então faça a sua parte. Escreva agora nos comentários. Eu me comprometo com os 7 códigos por 90 dias. Marque hoje no calendário e volte aqui no dia 90 para contar o resultado. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa transformação. No próximo vídeo, vamos aprofundar o código 1, Emunah,
com 21 frases específicas que destroem bloqueios financeiros. Que a bênção da prosperidade esteja sobre você. Baruch Hashem. E até o próximo vídeo. Shalom.